Mas, obviamente, tem quem defenda a posição do presidente Carlos Arthur Nussmann, do Comitê Olímpico Brasileiro, de escolher o terreno em disputa judicial para abrigar o golfe em 2016. É o caso de Paulo Pacheco, vice-presidente da Confederação Brasileira da Modalidade. Primeiro que ele é central na cidade do Rio de Janeiro. Ele vai possibilitar você fazer uma inclusão social, você ter uma central de treinamento de professores, uma central de treinamento de jogadores, com uma facilidade muito grande. E você ainda vai ter um apelo turístico fenomenal. A grosso modo, seria a repetição do erro cometido durante os Jogos Pan-Americanos de 2007, quando o COB desprezou o estande pronto da Academia Militar de Agulhas Negras para construir um novo estande de tiro ao preço de 107 milhões dentro do terreno do Exército em Deodoro. Eu defendo particularmente, tenho em mente que será muito melhor para o esporte brasileiro, para o golfe brasileiro, que seja em uma área pública. Então a sustentabilidade dele viria dos patrocínios. E eu certamente trabalharia com caixa folgado. Legado? Talvez um legado idêntico ao do estande de tiro. Um verdadeiro monumento do desperdício do dinheiro público. Primeiro que a prefeitura não tem esse dinheiro. E se tiver, devia investir em hospital, escola. O que vai fazer em golfe, pô? Bem, mas o vice-presidente da Confederação de Golfe, Paulo Pacheco, não pensa assim. Ele, que é, coincidentemente, proprietário de um luxuoso apartamento dentro da própria Reserva Uno, e está tranquilo quanto à autenticidade da documentação. Eu não acredito que exista nenhuma demanda da parte ambiental, até porque já tinha um projeto antes pré-aprovado para ter um campo de golfe aqui. Eu não vejo absolutamente nenhum risco nisso, assim como não vejo nenhum risco nos apartamentos que já foram vendidos e na outra etapa que será construída. Empresas como a Cirela, né, envolvidas com isso, eu honestamente não apostaria nisso. Eu não tenho a menor capacidade de dizer para você, nem pessoalmente, nem através da Confederação, que nós somos conhecedores com profundidade do problema que possa existir ou que exista. O presidente do Itaiangá, Arthur Porto Pires, não concorda com Paulo e deixa evidente que há outros interesses na regularização de todo o empreendimento do Reserva Uno. O campo de golfe aberto à população seria apenas um bom argumento para apressar a regularização de uma área litigiosa. E tem mais. Quem arcaria com a manutenção de um campo de golfe? Manutenção? Qual a despesa mensal? Aqui em torno de 600, 700 mil reais de despesa só de campo. Mas a quem o Comitê Olímpico Brasileiro estaria servindo, na verdade? Cederia o campo a um outro clube, como aconteceu com o Engenhão, de graça para o Botafogo? Essa comissão realmente não teve nenhum representante. O Itaiangá, os representantes todos foram mais pelo lado do Gávea Golf Clube. E o senhor Nussmann também tem associado lá do Gávea, então escolheu a comissão apenas de integrantes lá do Gávea. A família de Maurício Memória e Alberto Tavares está apreensiva. As denúncias estão aqui nestes documentos. Houve uma CPI no Rio de Janeiro que resultou num pedido de investigação. Por isso, fomos falar com o deputado estadual Paulo Ramos, do PDT. Ele presidiu a CPI da Assembleia Legislativa do Rio para a apuração de denúncias de ocupação de terras e lavagem de dinheiro. Ele tem muito a dizer, a esclarecer. Não é isso? Nós fizemos uma CPI cujo título era a grilagem de terra e a lavagem de dinheiro através da venda fictícia de imóveis, demonstrando claramente que havia muito litígio, que tudo indica que o Banco de Crédito Móvel não tenha sido o legítimo sucessor. A cadeia sucessória foi fraudada. E depois, com a liquidação do Banco de Crédito Móveis, duas figuras, Pascoal e Mauro e Holofernes de Castro, montaram um esquema para garantir a propriedade, lesando muita gente. Eles formaram um sistema
que obviamente envolve também o Poder Judiciário. Com tudo isso, como entender este relatório do COB, assinado pelo presidente Nussmann, que foi encaminhado à Prefeitura do Rio, afirmando que o proprietário do terreno, Pasquale Mauro, já concordou com sua utilização pelo golfe? Como uma organização oficial de uma Olimpíada vai reforçar o entendimento de que um possível fraudador é dono de uma área? Que as pessoas olham e falam, se o Comitê Olímpico vai fazer ali no Reserva 1 um campo de golfe, é porque a titularidade está garantida, quando não está. O comitê, inclusive, já foi notificado, o Comitê Olímpico Brasileiro, a Confederação, o Comitê Olímpico Internacional, estão todos notificados. Que é uma área em litígio. Que é uma área em litígio. Nós vamos, por último, trazer na CPI também o Dr. Carlos Nussmann, que tem que nos explicar por que se inclina a comprar uma área para fazer um campo de golfe. Não é fácil mesmo entender o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Mas neste momento em que o esporte nacional está sendo passado a limpo, muita coisa pode mudar. O que vai acontecer daqui para frente é difícil prever. Quero que o juiz me diga que eu estou errado, mas ele não diz nada. As dúvidas de Alberto Tavares são as mesmas que ficam à nossa frente. Estão na cara da sociedade. Por que quer fazer ali? O Comitê Olímpico E por que quer fazer num negócio que tem um litígio? Numa área nobre, na Barra da Tijuca, de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Por quê? É a minha pergunta. O sistema montado é um sistema muito poderoso. Alguma coisa existe nisso aí, eu não sei o que é. Estranho. Não é estranho?